O projeto Olhar foi o percurso de um serviço de avaliação da primeiríssima infância. E esse foi um projeto que avaliou, orientou, interviu com bebês e suas famílias, partindo do protocolo PREAUT, escreve PREAUT, PREAUT, né, mas é francês, se chama PREAUT, que é um protocolo de avaliação de bebês aos 4 e 9 meses de idade, buscando sinais de risco de constituição do sujeito, que é um conceito importante na psicanálise para entender como que a gente se humaniza. O protocolo PREAUT já foi validado na França, onde ele foi criado, e já foi validado no Brasil como uma das ferramentas para identificação de sinais de risco nos bebês. E essas fundadoras do projeto Olhar, né, que foram minhas alunas de graduação, Isabela Garcia Andrade, Isabela Ulisses Sâmia e Laís Helena Bozon Mota, elas fizeram 4.745 avaliações nas cidades e micro-regiões de Varginha, Poços de Caldas e Três Pontas, todas no sul de Minas Gerais. Elas contaram com o apoio inicial da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Três Pontas, e com a subvenção por meio de editais do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Saúde, que tornou o projeto gratuito e aberto a todo o público interessado. Suas observações e conclusões trazem importantes saídas para se entender a questão do autismo como algo que fundamentalmente deve ser manejado dentro do processo de humanização, caso a caso, fora dos temas de culpabilização ou mesmo de determinismo biológico. Então vejam, foi exatamente aí, né, que começou essa ideia. Então, depois de formadas, né, já com uma prática clínica bastante interessante, essas colegas, né, e eu conversávamos muito sobre isso, porque são 4.745 atendimentos, né, concernentes a 3.123 bebês. Elas encontraram 7 bebês em risco, e desses 7 bebês em risco, apenas 2 se configuraram mesmo autistas. Então vejam, diante do cenário que assistimos agora, né, com essa pandemia diagnóstica, é importante que a gente encontre situações que demarquem que não há uma epidemia de casos ou uma pandemia de casos. Existe uma epidemia, uma pandemia de diagnósticos, alguns inclusive equivocados. Então, nós partimos desse miolo, digamos assim, desse capítulo 2, e a partir dele se expandiu todo o trabalho do livro. Então, para antes do livro, o prólogo, que faz uma apresentação breve, né, da história do autismo, e aí explora tanto os textos de Leo Kanner, de 1943, quanto os textos que ele vai produzir até a década de 70, sendo alguns de follow-up dos casos que ele identificou em 1943, foram 11 casos, seja de outros quadros que ele vai observando e outras apresentações, assim como o texto de Hans Asperger, que na Alemanha, em 1944, produz uma discussão importantíssima com um quadro muito semelhante, né, àquilo que o Kanner descreveu. O problema é que Asperger escreveu em alemão e aí tinha uma série de questões que eu levanto aqui, tanto concernentes a ser a Alemanha o lugar do nazismo, quanto a própria questão do acesso à língua alemã, né? Então isso só vai ser traduzido na década de 80 por uma pesquisadora inglesa que se chama Lorna Wink. Então eu faço uma exposição geral das questões, inclusive de classificações, chego até o DSM-5, né, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, que é um documento norte-americano, e a CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, que já está inclusive em processo de implementação no mundo inteiro. Depois do capítulo 1, eu faço uma discussão daquilo que é exatamente o mais importante desse livro todo, que é a discussão do autismo segundo a psicanálise. Então eu vou abordar os conceitos que delimitam isso, até uma proposição que não é uníssona, mas que alguns autores discutem isso, que é a questão de uma quarta estrutura, de uma outra forma de funcionamento psíquico que, de certa maneira, aliás, conversa com o que está no capítulo 1,
que é algo que eu reflito de uma maneira assertiva a possibilidade de uma neurodiversidade. Então, a quarta estrutura, ela passaria por perto dessa discussão. A ideia da quarta estrutura, óbvio, não é minha, ela é citada pela primeira vez por Rosine e Robert Lefort, dois psicanalistas franceses, a partir do atendimento de crianças bem pequenas, da primeiríssima infância, e eles levantam essa possibilidade de ser uma situação diferente das outras estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Então, eles fazem a sugestão de uma quarta estrutura para o autismo, que aqui nesse capítulo eu discuto também para outras condições, como algumas formas de deficiência mental, hoje chamado de transtorno intelectual, algumas formas de uso de substâncias e a psicossomática. Tá? Então, esse capítulo faz a discussão dos conceitos em torno do autismo. O capítulo 2, já comentei, né, que vai fazer a menção ao projeto Olhar. No capítulo 3, começamos a discutir as questões teóricas sobre o autismo, com vários autores, várias práticas e várias dimensões. Então, a gente tem, por exemplo, a apresentação minha e de Lucimara Bassetti a respeito da aquisição da linguagem em crianças, né, crianças aquém do discurso. Depois, o trabalho de Erickson Miguel Martins, muito se fala, pouco se ouve, o autismo e as suas representações. Alessandra Cardoso Marques e o João Carlos Ferreira Franceschi vão discutir o estranho do diagnóstico da infância. No capítulo 4, a gente vai ter questões práticas, então se o outro é questões teóricas, aqui questões práticas, e são 3 palestras proferidas por mim, por Carolina de Siqueira Coutinho e Júlio Santa Rosa da Silveira. Carolina Siqueira Coutinho é psicanalista também, e o texto dela é Todas as crianças vão crescer, quem cuidará dos adultos? Que é um tema bastante difícil de se pensar, né? Mas se colocamos os autistas, e isso é um fenômeno mundial e é uma polêmica também no grupo das pessoas com deficiência, isso implica uma tutela. Quem vai cuidar deles? Adultos, né? O meu texto foi Autismo e Bem-Estar, se é possível estar bem com o autismo, e o texto de Júlio Santa Rosa da Silveira, psiquiatra infantil, Autismo, aspectos diagnósticos e terapêuticos na medicina atual. Finalmente, no capítulo 5, o capítulo que eu escrevi, né, e nomeei de o diagnóstico nem tão cedo e nem tão tarde. Então, esse capítulo que fecha o livro todo, ele propõe, né, um diagnóstico não de forma criterial, né, que é o que se vê nos modelos DSM-CID, de um checklist, de fazer um diagnóstico no processo de construção que considera principalmente os resultados das intervenções, antes de pensar num diagnóstico pré-intervenção. Então, um diagnóstico que se faz no processo do gerúndio, num processo do fazendo, e um diagnóstico que respeita o contexto e a singularidade de cada caso, escutando, cuidando e criando junto aos pares da criança, adultos e instituições, com vistas às alterações na constituição do sujeito, bricolando saídas para além dos diagnósticos. Essa proposta para além dos diagnósticos é uma que eu trabalho muito na minha clínica, cursos e capacitações, numa perspectiva sempre de direcionar o olhar da situação de cada criança, independente se é autista ou não, na direção daquilo que eu nomeio de inserção. É algo que eu já trabalhei em outros momentos, em outros livros, que também trabalho muito em consultorias e supervisões, etc., e cursos também, que toda criança precisa ser inserida nos marcos civilizatórios, e as crianças que tenham quaisquer alterações, mais ainda, né? Porque sem isso elas não conseguem participar do coletivo, e sem o coletivo não há possibilidade humana, né? O humano é social, e essa construção do social ela é essencial
para crianças como os autistas, para crianças atípicas, podemos chamar assim, ou neurodiversas, para sermos mais precisos, em que há uma outra articulação da entrada sensorial com a constituição das abstrações e a possibilidade das ideias. Então, a proposta de que olhemos para cada criança, para cada situação, para cada caso, sempre de uma maneira muito delicada e fina, e sempre na busca da vida. Menos na busca técnico-terapêutica e mais no sentido da vida, porque essa criança vai viver na vida com os outros. Então, como que isso vai ser costurado, discutido e articulado? Bom, acho que são esses. Um último aspecto que eu acho importante é que, ao final, tem uma quantidade robusta de referências que recomendo para quem quiser compreender melhor o autismo, para quem quiser compreender essa dimensão conceitual da psicanálise e o autismo, e deixo finalmente uma colocação importante a respeito do que sobre a psicanálise e o autismo roda como se fosse uma verdade, né? Que a psicanálise culpabiliza as mães a respeito dessa questão de serem as responsáveis, ou melhor, culpadas mesmo, pelo filho ser autista, né? E isso é um equívoco. A discussão que a psicanálise faz não se refere à culpabilização de ninguém, muito antes pelo contrário, a um conjunto de situações que envolvem características, condições da criança, características, condições daquilo que a gente chama do laço entre mãe e criança. E mãe não é só mãe, mãe é a família que recebe uma criança, que envolve o pai, a avó, a tia, casais homoparentais, as mães, os pais, quem que será que faz o pertencimento dessa criança, quem será que faz as atribuições necessárias de delimitação, aquilo que Graciela Crespan chama de função atributiva, que é a função materna, e a função separativa, que é a função paterna, que podem ser exercidas por quaisquer pessoas, inclusive são exercidas pela mesma pessoa, dependendo do momento da criança, né? Então, algo acontece para algumas crianças em que essas funções ou não conseguem se estabelecer de uma maneira a ficarem claramente delimitadas, ou não conseguem ser recebidas de uma maneira que organize a criança, sempre com vistas àquilo que eu estava falando antes, com vistas à vida, com vistas à possibilidade de ser mais um na multidão, né? Porque é desse lugar do mais um na multidão que a gente vai ter a possibilidade dessa criança conseguir estar com os outros e estar com ela mesma. E aí tem um dado momento que vocês podem encontrar no livro, em que o próprio Leo Kanner vai fazer menções a que a situação das crianças autistas seria referente a pais intelectualizados, isso ele já fala em 1943, e depois ele vai dizer que isso vai acontecer de uma maneira a serem pais menos afetivos. Isso a gente encontra nos textos depois na década de 70. Na mesma época, nessa mesma faixa, né, a gente tem a constituição melhor, talvez, de uma instituição conduzida por Bruno Bettelheim, que vai fazer apontamentos mais diretos em relação àqueles que cuidavam da criança. A frase da mãe geladeira, que aparece numa entrevista de uma revista pelo Leo Kanner, vai ser atribuída ao Bruno Bettelheim toda a psicanálise, né? E isso é bastante complicado porque as discussões que se fazem hoje nada tem a ver com isso, nada. Vocês encontram dados sobre isso numa obra muito interessante que se chama Outra Sintonia, de dois jornalistas, Donvan e Zucker, que vão rastrear desde o primeiro caso 1 do Donald, identificado pelo Kanner, até as discussões da neurodiversidade. Então, recomendo a vocês essa obra da Companhia das Letras, que é bem interessante. Outras duas traduções importantes, a gente só tem em português traduções que foram feitas curiosamente por psicanalistas. O texto do Kanner, ele está traduzido num livro de uma autora de Recife,
Está num livro da Paulina Rocha, Autismos, da editora Escuta, 1997, e o texto do Asperger está em 3 volumes de uma revista que se chama Revista de Psicopatologia Fundamental, que é uma discussão psicanalítica de um psicanalista já falecido, Manuel Berlink. É isso, espero que gostem e que fiquem atentos, o volume 2 está saindo. Obrigada.